Também podemos usar o pilão aqui. Sim. Já não precisamos do pilão de forte. Sim. O Ricardo está fazendo melhor do que eu. Acho que este vai ser mais. Depois também passas no. Acho que este é capaz de agora fica durante o pé. Eu não consigo ficar uma e eu ficar nesta agora. Só para ter uma. Só para dar uma apresentação. O que é aquilo que agora? É o primeiro coelho. Por aí. Deixa eu ver. Agora, olha, a parte dessa matéria orgânica também vai ficar toda. Número 40, número 40, agarramos no material e vamos à sala, e este material que passa é que é o material que vamos fazer os limites. Mesmo que nós quiséssemos dar, mesmo que o nosso solo fosse um solo grosso, nós só vamos fazer os limites para a parte fina. Os limites são sempre feitos para a parte fina. O almofariz também é uma coisa que vocês facilmente arranjam. O almofariz e um pilão daqueles de madeira, ou borracha, madeira que ele fez sabem que aqui é o mesmo nome, sabem que é o almofariz, é o mesmo nome aqui. É o pilão e o copo do pilão. Essa é onde Um meio. tem assim Quando pisa um milho. é assim que se chama cá almofariz. Não é muito bom. Mas é uma receita assim ao e depois com uma velha. Você será Acaba de fazer de salto. Madeira. Depois o pilão é de madeira e depois a ponta de borracha. aquele pilão de ar? Por exemplo. Aqui é um Pilão de sim, dá, enfim, desenhar e depois primeiro. Como é que vocês chamam isso? O de madeira chamam pilão. Pilão? Sim, pilão. Se é um pilão, é aquilo que faz. O próprio recipiente é o almofariz.
Aqui é pular. Não, pilador. É muito Ah, pilar limpo. como feliz. Sim, acho que eu quero saber o que é pilador. Achamos que pilador. O nosso pilador é pilador. Isso está aqui. Já passamos ao 340. E o texto. Já agora, enquanto ele está. Não é muito tempo, Mas depois do fundo. Agora, isto está feito. Agora, vou passar ao paneiro 4, que é para o outro ensaio. É só um cuidado mais pequenino, para tirar. Ouça, Os picos. é o 4? Sim. Este é o paneiro 4. Este é o paneiro económicos. Eu estou a preparar já tudo, que é para poder preparar para ser mais rápido. Acho que sim. É só 25 gramas cada um. Estes pneus é que não passariam aqui, não? Estes pneus não cabem ali. Estes são os mais. Esse é o problema. Não é, porque os pneus são grandes. Tinha que fazer uns bocadinhos para ter uma água, 5 horas. Sim. Ok. E falta um 10. E aqui vou preparar este é o pneu 10. Este ensaio de apresentação, a parte da exposição em si, é a segunda parte da geometria, número 2. Tem vários passos. Está na norma
que diz quando o solo é muito fino, é só 50 gramas. Se é mais, e se é argiloso. Se é mais arenoso, é mais complicado, 100 gramas. Neste caso é fino, portanto, 50 gramas. Você está aqui a misturar sol e uma coisa que não se faz. Não é por aí. Não é isto para deitar fora, não. É uma coisa assim mais, um bocadinho mais grosseira. Tem uma representação mais das partículas todas. E para e este é o intermédio que é para a sedimentação. A sedimentação é o número 10. É o número 10, convém. Portanto, norma fica assim. Norma fica desta forma. Portanto, em termos de finura, mais fino, intermédio e grosso. Mais fino, limites de Attenberg, ou limites de consistência. E aqui o G, não, peço desculpa, este é a sedimentação. E este aqui é o G. Densidade das partículas sólidas. Agora ele vai fazer o quê? Vai fazer Para a sedimentação. para a sedimentação, que é uma coisa que eu tinha feito. Pensado, sim. Ficha está ligado à balança. Agora, eles estarão a... Sim, não é preciso o cofre, a secretária do cofre. Vou pesar 50 gramas de material, aproximadamente. Não é preciso ser exato, é só a quantidade para fazer o... Sim, chega. E não é preciso tirar esse valor? Sim, sim. É preciso tirar o valor? Ok. Aponta na folha da documentação, tira o material. Cinquenta e 5,5. Sim. 55,5. 55,5 PS da folha de análise do PS. Agora, se a gente... Vamos preencher a quantidade de calculada, são 150 centímetros cúbicos. E eu vou fazer o passo de volta. A minha velocidade é esta. Ok? 150. 55,5. PS, na análise granulométrica. Análise granulométrica. PS. Não, é assim. PS. 55,5. Este deve ser a resolução do plano. 150. Agora vamos juntar 150 ml de água destilada. Água oxigenada, Água oxigenada. que é esta minha. É água Esta é a minha água oxigenada. Não, é esta. é? Não sei se é esta. Ok. Aqui tem que cuidar, tem que ter água destilada. Oxigenada. Agora é água oxigenada. Põe-se água oxigenada primeiro. Só que eu não tenho, vou usar esta. Se fosse água oxigenada verdadeira, eu começava a ferver. O material tem matéria orgânica. Mas começava logo a mergulhar. E ficava a mergulhar por 24 horas. Material. 55 gramas. Sim, mas está. Sim. Está na nossa. É cerca de 50 gramas. Certo. Não é preciso ser exato. Esta relação de 150 ml. Sim. 150 de água oxigenada. Estava a dizer, com este sol tem matéria orgânica, se isto fosse água oxigenada verdadeira, começava logo a ferver, que é para queimar a matéria orgânica. Sim? E ficava à espera, a queimar neste caso,
24 horas. Ok? Já passou das 24 horas. Não. Vamos supor que já passaram 24 horas. Passaram 24 horas, eu iria usar uma coisa que nós não temos aqui, que é o fogão. Que é para continuar a ferver mais ainda e libertar o ar que o sol possa ter lá dentro. Ferver, é isso? Ferver, sim. Fervemos isso para provar, sim. Ok, exato. E íamos colocar isto num forno, Não, num fogão, num bico, no placa fogão, bico. elétrica. Pode ser térmico também, Sim. elétrico. Sim. E aquilo ficava a borbulhar, a ferver. É preciso ter cuidado porque isto não quer mesmo. Pode transbordar. Está para ver? Estão a ver aqui, só tem matéria aqui em cima. A flutuar. E essa matéria orgânica iria desaparecer. Porque esta matéria orgânica, isto é a sedimentação. Sim. Esta matéria orgânica, se mantiver lá, esta matéria orgânica, se mantiver lá, também vai demorar a sedimentar. E isso pode induzir aquilo que nós contabilizamos aquilo como uma partícula de sol que na realidade não é. Depois estão a dizer que o sol tem aquelas partículas com aquela dimensão, mas aquela dimensão não é partícula de sol, é matéria orgânica. Não é isso que nós queremos. Mas aqui, como não temos também um bico, também pode ser aqueles fornos não. Placas elétricas Placas elétricas de fogão pequeninas. Basta uma pequenina, só com um bico. É o que nós temos agora. Nós temos 500 gás. Agora, para estar no gás, temos duas placas no fogão com duas placas. Ligar à corrente, aquece. Vai voltar outra coisa. O documento que eu preciso. Nós já temos uma coisa deste material e depois acrescentamos água. Eu agora recordo como mudaste a água que se põe. Acrescenta-se uma quantidade de água com o antifoclante. O antifoclante é este produto aqui. Qual é a quantidade deste produto? Não é este produto, prepara-se este produto. Sim, com água destilada, prepara-se uma quantidade. É demorado, tenta que agitar aqui coisa. Este sal é um sal. Isto é um sal, é quase um sal específico. Que vai, qual é a função deste sal? Este sal liberta as reações químicas que há entre as partículas mais finas. Ou seja, este pozinho que está aqui, há montes de partículas que estão agarradas umas às outras. E ao fim e ao cabo, quimicamente, com ligações químicas a agarrar as partículas. E este fosfato vai libertar vai enfraquecer essas ligações químicas e as partículas separam-se. O que a gente quer é ver elas individualmente a depositarem-se naquele fluido. E à medida que a velocidade com que elas se vão depositando, as partículas mais pesadas vão se depositar mais depressa. As partículas mais pequenas são quase como umas folhas minúsculas, microfolhas, e elas vão se formando muito lentamente. A gente não consegue ver isso, mas é uma realidade que acontece. Portanto, ele está a juntar a quantidade de água para. Estou a fazer campo para que não faz conta. Sim. O antifoclante, ok, neste caso. Melhor a qual é a quantidade? É mais ou menos essa a quantidade? Ou é? 150. Quanto? 150. 150. Faz-se reparar com a água destilada e este sal. Normalmente, para o líquido, põe-se 5 gramas deste sal. E nós só usamos 150 ml. Sim, 150 ml
para ajudar aqui. Adicionar a sempre é 150 gramas com uma quantidade. Para começar a ter a norma, não tens aqui o peso. Não tem a norma qual é a porcentagem. Mas ele vai pôr mais ou menos uma quantidade que vocês assim, não é muito, não é muito. Para terem uma noção, é uma coisa pequena, portanto, mas que vocês pesariam ali. Não estou? A outra parte da curva é a parte mais grossa, que é feita daquela maneira que como nós fizemos no último vez. A parte mais fina, abaixo do colher de zero, aquilo que nós fazemos abaixo do colher de zero, é esta parte que está aqui, e estas coisas que se fazem com este ensaio. A água destilada era. Não, é a água destilada, sempre água destilada. Sim, mas a questão que eu estava a saltar é que começámos a outra água e agora decidimos aí a água. Não, depois já disse, no final vamos usar uma proveta, que é de 500. Nós vamos usar uma proveta de litro e é até preencher este litro. Isto não faz 1 litro ainda. Ainda temos que preencher. Eu não disse, mas digo já. Portanto, já irias adicionar água. Sim? Porquê? Esse é igual ao nosso. Não tem um botão. Fica a agitar por 15 minutos. 15 minutos. Quanto? 15. Não. Minutos. 15 minutos nisto. Tem que ser que a gente Vai virar todas as partículas para não se perder nada. E passo. Transfiro para a proveta de litro. 1000 mililitros. Esta é de 500, não te serve. A altura é mais ou menos esta. Um bocadinho mais alto. Nós depois usamos um funil grande. Porquê? Porque vamos passar todo este material no pneu 200. E tem que ser grande o funil para o funil caber por cima dele. Okay? Dentro dele. Um funil gigante. Gigante, quer dizer, com esta largura, com esta abertura. Coloca-se então o pneu em cima do funil. Convém limpar e vai iniciar. Não tenho assim, grande coisa que ficar aqui. Este agora deve ser para quê? Porque eu podia dizer. Porque lembram-se que tudo alimenta-se Abaixo do 200. Porque lembram-se que a gravidade aceleração métrica vinha de duas partes. Uma que era feita por
peneiração e outra depois que é feita por sistema de peneiração. E nós, a peneiração era até onde? Era exatamente até ao 200. Nós fazíamos a sedimentação, o último peneiro que usávamos era o 200. Portanto, nós só queremos agora as partículas mais finas, por exemplo, entrarem aqui para medir a sedimentação. Aqui o que vamos fazer é depois determinar a dimensão das partículas inferiores ao peneiro de 200. Por isso é que vamos passá-lo aqui. Porquê? Porque reparem que nós preparamos esta mistura que está aqui e estava ao 10, com partículas maiores que as partículas reduzidas. Porque para a preparação a norma pede assim. Eu até pensava que depois as partículas mais. Mas não, há aqui um passo que eu não me lembrava, que é preciso colocar um peneiro 200. Ali só ficam as partículas inferiores a peneiro 200. Que é para preencher o resto. Não, para exemplificar a coisa. Imaginemos também que esta provérbica é de 1000 também. Esta graduação aqui marcava 1000. E ao colocar no dentro, só com água destilada, ele devia marcar aqui também 1000. Que é a densidade Da água. Aqui. E deve marcar, com certeza, porque já está por água. Esta água tem aqui. Só que não tem quantidade suficiente. Isso não. Só. Isso vai marcar no meio. Acho que sim. A água tem densidade de 1, não está muito diferente. Agora, o problema aqui é que a água. A quantidade de água. Isso é. Não tenho 1000 aqui, portanto tenho qualquer coisa. Isso não interessa. A densidade de água é sempre independentemente dos movimentos. Agora, ele não dá exatamente 1000, porque esta água não é. Vocês metem os químicos aqui, não é? Metem a água bem branca, deve ter alguma coisa. Tem cloro. Portanto, o cloro vai mudar a densidade da água. Mas a densidade aqui, que não, em vez de 1, dá 0. Há quanto? Como é que é isto? Dá 1. Tem 0,9, qualquer coisa. Dá 0, pronto. Isto devia dar aqui assim. Estão a ver? Devia dar aqui. Se a água fosse era água destilada que se tinha que pôr aqui. Se fosse água destilada, dava exatamente 1. Mas como esta água tinha que ser fervida também. Como ela tem um bocadinho de cloro, fica mais leve. Tem 0,90 e qualquer coisa. Também vocês façam isto com água destilada. E Não vai dar. durante o ensaio, o ensino fica sempre dentro de água. Sempre dentro de água. Só se tira e depois insere-se cá dentro para fazer as leituras. Quando se ler, volta e faz aqui outra vez. E mede-se essa temperatura também, dentro desta água. Porque a Porque densidade. depois registram sempre ali a temperatura e as leituras que vão ler aqui. É outra coisa que eu também. Não é só o facto da água ter cloro, porque a densidade não dá exatamente tudo. A própria temperatura também influencia. E, portanto, há uma tabela que tem a relação da temperatura com a densidade. Se calhar devem dar assim tão diferente nessa tabela, o valor que está ali e o valor que está aqui muito pequeno. Estão a ver? Ora bem, imaginemos que o funil é grande o suficiente, o funil estaria cá dentro, eu vou inclinar. E transfiro este material que está aqui, todo ele para passar no peneiro, com cuidado. E lava-se depois também o copo bem lavado. Todo o material é passado no peneiro.
O material que se fica aqui derretido no torneio 200 é depois seco e feita uma granometria deste material. Para o caso de depois, se esta curva de aceleração não bater com a curva granumétrica, este grãozinho faz o acerto. Ok? Vocês lavam bem. Este não faz mesmo, isso aqui devia estar a adicionar água. Sempre água de chocolate. Sem água de E a seguir tem uma parte engraçada que eu detesto. Eu não tenho. Não. Mas faz para mim. Que é agitar este material que está aqui dentro desta água durante 1 minuto exatos. A contabilidade com um cronómetro. É, vocês também deviam ter. Falta-vos um cronómetro. Vocês também deviam ter um cronómetro. E agita-se assim. Não tem que ser lógico, mas porque eu também para fazer as leituras Então, para dar 1 minuto para contar. preciso de. Pois, podem pôr um telemóvel nesse Claro que sim. Tá? Mas já começou? Exato. Comigo. Um, dois e três. Tá. Assim. Sempre assim. 1 minuto. Certo, Hugo? Neste caso, é só 500 ml de refrigerante. Não, não dá. Não é preciso. É feito manual. Desculpa? Existe uma forma automática. Existe. Giro. Não há como. Não há como. Tem que ser assim. Primeiro é Sim. o que é que vocês têm? Aqui nesta tabela tem aqui. Esta tabela tem aqui. Tem um tempo. Reparem, tem aqui um tempo. Isso é que é importante. Começar a fazer as leituras logo. Portanto, metam o cronómetro a funcionar. O cronómetro. Eu vou pôr o cronómetro a funcionar agora. E agora há de haver as leituras, reparem, ao minuto, depois aos 2, depois aos 6, aos 5, peço desculpa, depois aos 15, depois aos 30, por aí fora. Reparem, mesmo A primeira leitura é aos 1,02. ainda não fez um minuto. Hã? Sim, já fez desde estabelecido. Agora um minuto. Agora um minuto. Sim. 1,0248. 1,0248. Foi a leitura do minuto. E reparem que isso é uma escala 1,0248. Reparem, está mais denso do que o que estava há bocado. Está a dizer 0,99. Porquê é que está mais denso? Porque o Sol é mais denso que a água. Mas agora, ele vai, em princípio, à medida que vai sedimentando, a densidade vai diminuir. Li, voltei para o dentro da água. Neste caso, a próxima leitura já é ao 2 minutos. Volto a pôr. Agora, Como é muito rápido, agora aos 2 minutos, vão pôr uma leitura. E lá está a baixar agora a densidade. Está a baixar. sim. A temperatura também devia estar a ler também, A sim. temperatura já não muda. A temperatura é sempre a mesma. É a temperatura. Agora está 1,025. Vocês também não têm termómetros para. 1,0250. É.
Não tenho como cumprir isto aqui o tempo. Estão doidos. Quanto é que é 1000 e tal são quantos? O último que são 1000 é um dia. É 24 horas. 1450 é um dia. As leituras é ao primeiro minuto, ao segundo minuto, aos 4 minutos, aos 8, não é? Não está escrito. Não, aqui é aos 5, aos 15, aos 30. Ok, depois do 2 a 5, 5, 15, 30, 1 hora, 2 horas ou 4 horas depois? Sim, então 4 horas. Ok? 4 horas mais 10 minutos. E depois 24 horas depois. Leituras sempre certinhas no tempo, porque senão depois varia as contas. Ali, 24. Portanto, são dias. Portanto, convém, fazem isto, começam a fazer isto depois, às 9 da manhã, às 5 da manhã tem que fazer uma leitura. Uma vez estava a fazer isso, as coisas podiam ver, estavam no ponto de eu falo aqui, bom, 30 e... depois eu recordo nesse dia, bastante tempo para nós nos expansivos. Só com um tempo de crescimento durante a pessoa está a andar. A seguir também faz aquela. Pode ser por causa da temperatura da água. Por causa da temperatura da água. As densidades Temperatura da água 31 graus. 31? Sim. É bastante simples. Já dá para ter visto muito grande a densidade deste dia. E ver que não tem uma velocidade de gás. Mas não interessa, vocês metem a temperatura. Depois tem uma coisa tem a temperatura. Mesmo que a temperatura muda, vocês sabem a relação da. Querem vir ler isto? Venham fazer uma leitura para ver se conseguem fazer a leitura. Já me primeiro, depois com vocês. Isto é muito chato depois para ler. É o ideal. Aquela ilustrações é ideal. É pá, mas não pode muito possível ler a temperatura para corrigir. Mas a temperatura para qual é que são os Essa situação pode ser. Pode ser que já tem diferença, porque não está. Até está parado, olha. Vamos ver isto. Está, é isso que ele fica assim. Então, qual é Eu leio de cima e depois vou de cima. Depois, 9, 8 e 2. Está lá. Sim. Eles estão assim depois com a água e vão ver a água. Nesse caso não dá. uma temperatura da água, estás a ver que está temperatura tal como nós. Mediu esta densidade, já mediu a densidade sem aquelas partículas. Pois agora, as outras a seguir, um bocadinho mais pequenas, um bocadinho menor do que as anteriores, vão também medir primeiro. E já, quando medirem, já vão medir aquela densidade, tem as partículas, essas partículas. E sucessivamente, até as partículas mais finas de todas,
são as últimas a depositar. Vocês vão ver aqui depois, em princípio, isto vai ficar aqui uma partículas mais grossas, intermédias, mais finas. Se as leituras no decímetro tiverem a aumentar, desconfiem que é sinal que está mal. Não, pode estar. A não Pode ser ter que- a temperatura, pode estar, se a temperatura mudar muito, tanto como tem a correção, né? Mas tipicamente, à mesma temperatura, se tiverem as mesmas condições de temperatura, não é? Devem ter uma densidade a diminuir, porque as partículas vão ficando até uma altura em que isto fica praticamente. Às condições não chega a esse tempo, Não fica. mas se vocês deixassem isto aqui uma semana, já quase água aqui em cima, não é? Pronto, mais clarinho e mais escuro até lá abaixo. E como é que nós determinamos a dimensão da partícula? A dimensão da partícula, existe uma relação entre a velocidade que ela cai na água e o seu tamanho. É nestas formas que se aparece aqui. A velocidade com que elas caem, vocês estão a medir o tempo. Não é? Ou seja, o tempo que as partículas mais, daí 1 minuto, os 2, os 5, não sei o quê, demora 1 minuto, se calhar até as partículas mais grossas que nós metemos aqui a descerem dela abaixo. E então com essas relações nós conseguimos determinar a dimensão das partículas. Existe uma relação já entre a dimensão da partícula e o tempo que ela demora a cair. Quanto mais pequena for uma partícula, quanto mais pequena é, mais leve é. Mais leve é, mais ela vai demorar a cair ao longo da vida. Enquanto que se for um grão de areia, cai imediatamente. Esse é o princípio que está por trás desta parte. E com isso conseguimos saber a percentagem. Se isto tiver partículas muito mais finas, também, vamos supor que ele tem até as mais finas, se não tanto as mais grossas. O que é que vai acontecer? Isto vai demorar mais tempo a descer a densidade. Se vai demorar mais tempo a descer, significa que tem mais partículas finas. E então vai dar uma porcentagem de partículas finas maior nas contas. Também existe este ensaio muito mais escrito e muito mais. Nós também não temos esse equipamento, mas é um equipamento em que nós temos uma amostra pequenina lá e aquilo é óptico, tem umas ondas ópticas e também com velocidade da luz que atravessa as partículas. É uma máquina, como se fosse uma máquina de análise de sangue, máquinas que metem os pinos e ele, através de óptico, consegue também fazer isto. Trata-se logo automaticamente sem dar. Mas este é um ensaio standard que se faz, e ainda se faz, e é considerado bastante preciso, digamos assim. Pronto. Nós aqui fizemos uma série de simplificações e acelerámos o tempo muito, não é? Mas os princípios básicos não são diferentes do que tivemos aqui a ver. O que é que precisam de confirmar? Na norma, exatamente, quanto é que é as gramas disto? Lá está. Eu creio, pronto, a norma diz para fazer com 1 litro. Eu creio que, pronto, não haja, pode ter um bocadinho, mas pronto, eu não diria que não, que os resultados não sejam assim tão disparatados quanto isso. Mas se puderem arranjar uma de 1 litro, também é preferível. E o que é que vocês precisarão mais aqui para não esquecer? Uma vareta de vidro, né? Vidro. Vai agitar e com isso vocês já conseguem fazer este ensaio. Por fim, qual é o resultado final? Este. Qual é o resultado final? É o traçado da curva abaixo do 200. Que vocês depois já fizeram a curva do 200 para cima. Traçaram a curva. E agora aquele bocadinho que traçam este. Há ensaios que nem precisam de fazer isto se só for uma areia e não tenha 1% de matéria fina. Não adianta estarem a fazer este ensaio. Este ensaio só se faz tipicamente quando tem cerca de 1 similar.
5, 10% no mínimo de material passado ao meio do museu. Pronto. Nós, como é que o obtivemos? Agarrámos aquela mistura toda, estava passada ao PSD10 e depois passado aqui ao 200. Portanto, isto é o quê? O material que vai entre o 10 e o 200. Isto é o material que vai entre o 10 e o 200. Agora, o que é que se faz? Mete-se na estufa, mete este material na estufa e o mozinho deixamos secar, esta água já vai evaporar toda, fica só a partir antes de vermos que há de dar os azulejos, levantar os azulejos, levantar os azulejos, levantar os azulejos. Passada do material ficou retido ao 200 e já tinha sido passado ao 10, está aqui. Agora vou para ali, entro na estufa, ele vai secar, já fica seco. E o que é que eu faço com isto? Vou passar os pneus, vou fazer exatamente aquilo que nós fizemos com os pneus. Entre o pneu 10 e o pneu 200 há mais alguns pneus. Quantos são? 10 e 200. Tem 60, tem 80, tem 140, tem 120? Não. Sim. Este já passou aqui. É para fazer exatamente para preencher esta parte. 200, 20, 40, 60. E faziam o primeiro momento deste, que depois tinham que citar a esta. Porque pode haver uma discrepância. O que se faz, sempre vai buscar a material acima de alguém que ia perguntar porque é que não se passava, já não está aqui a dizer. Porque é que não se fazia logo a preparação do material ao 200? Porque é que se faz logo ao 200 e faz isto ao 200? Isto era para vir as partículas abaixo ao 200, porque é que não se faz ao 200? Faz só 10, exatamente também para isto, que é para ter este material aqui, para fazer uma correção à curva, porque quando vocês. A curva tem que bater certo, tem que bater no mesmo ponto. A curva é uma curva contínua, vocês não podem ter o 200, abaixo do 200 e depois ter um salto. Não pode ter um salto, tem que ser contínuo. E isto é para corrigir esse secado. Isto vai evaporar tudo, isto também já não tem 100 graus. Lá vai ter graus, não tem menos. Mas pronto. E volta à parte, vocês também não têm esses mesmos esses são os modelos que vocês têm que ver arranjar. Eu, por acaso, não tenho para ver ao site e eles têm lá tipo um conjunto de 30 modelos que vocês têm que ver. Então, nesse caso, está como sendo uma conjunta, né? Essa parte da relação. Sim, pode-se considerar. Mas é mais assim, tem que tirar a massa total disto, fazer o mesmo tal e forma. Ou seja, pegar, quando se gata, depois primeiro fazer isto e ir a esse depois. Não é nada. Depois aqui o sol vai, agora vou pesar. Não interessa pesar isto que é água. Eu até posso pôr aqui água, posso pôr água que quiser, não, isto já vai secar. Vai secar agora para está a seca, é que eu penso. E como dizemos nesse tabuleiro, sei quanto é que é o preço total de seco. Se é o preço total do sol seco, posso fazer a gramometria, as várias relações daqueles clientes que estão ali, metem os valores, só pôr os valores. O projeto não trabalha de água, tem que se pôr. Isso. Não há, vai pôr, não há. Só tem o deixado. Aqui pôr, vai pôr para vocês. Isso. Tá bom. Agora vamos ver quanto é que ele tem. Agora ver se ele roda de forma a conseguirmos ler qualquer coisa. Roda. Se não fica com os traços para trás, quem é que diga? Portanto, Se a leitura estiver lá atrás, está aqui mais para está no 8, o que é? Não, 5. 5. 15 está aqui. 15. 15. 0. 0.
No 0,15 aí. Olha, 0,91 aqui. E por cima, estamos a ver 0,15. Em cima está o 15. Pode fazer embaixo, só sabe o 14, não? Sim, está o 14, mas ele está E agora mais acima. 0,18. Isto vai de 5 em 5? Vai de 5 em 5. 0,15. 0,18.